Olá pessoal, aqui é Tony Silva e este é o canal de Olho no Sobrenatural. Então no vídeo de hoje eu quero reagir com você a este caso misterioso. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal para que possamos crescer junto. Então vem comigo. O Panamá, terra do famoso canal, golpes de Estado e esquemas de lavagem de dinheiro. Mas não é disso que falaremos hoje, mas sim de um misterioso desaparecimento que aconteceu no país, envolvendo duas turistas holandesas no ano de 2014. Um caso que gerou muitas especulações e teorias devido suas muitas inconsistências e principalmente por conta de uma série de misteriosas fotos que foram descobertas após o desaparecimento. Chris Kremers e Lisanne Fraun eram duas estudantes que nasceram e cresceram na cidade de Amersfoort, na Holanda. Na época do desaparecimento, Chris tinha 21 anos e era descrita por sua família como uma pessoa cheia de iniciativa, criativa e responsável. Lisanne tinha 22 anos e era descrita como alguém adaptável, questionadora e idealista. Após se formarem na faculdade, ambas juntaram dinheiro por 6 meses para realizarem uma viagem ao Panamá, com o intuito de aprender espanhol, realizar trabalho voluntário e, é claro, tirar férias. Chris e Lisanne chegaram ao país no dia 15 de março de 2014 e lá planejavam ficar por 6 semanas. Nas primeiras 2 semanas, as garotas aproveitaram para curtir e aproveitar o que o país tinha a oferecer. E no dia 29 de março, partiram para o seu destino final, até a cidade de Boquete, uma pequena cidade localizada no oeste do Panamá, que tem como uma das suas principais atrações o vulcão Baro, um vulcão ainda ativo e que atrai muitos turistas por conta de suas trilhas. Ao chegar na cidade, as duas se hospedaram com uma família local, que é uma prática comum da região, e planejavam lá iniciar seus trabalhos voluntários com as crianças de uma escola próxima. Porém, para sua frustração, foram informadas por funcionários da escola que teriam que esperar pelo menos 1 semana para poder trabalhar, pois no momento não havia espaço para as duas. Deste modo, Chris e Lisanne aproveitaram por usar o tempo de sobra para conhecer a região e no dia 1º de abril decidiram explorar uma trilha local chamada de Trilha do Pianista, que fica a aproximadamente 8 quilômetros da cidade. Elas iniciaram a trilha a aproximadamente 11 da manhã e inicialmente foram acompanhadas por Azul, um cachorro que pertencia a um restaurante na entrada da trilha. Azul retornaria à cidade no mesmo dia, mas sem Chris e Lisanne. A ausência das garotas seria notada somente no dia seguinte, pois elas haviam marcado de explorar a trilha com um guia local chamado Feliciano, mas por conta delas não terem aparecido no horário combinado, ele acabou por procurar a família que as estava hospedando, que por sua vez acabou acionando as autoridades locais e tratou de avisar a família das garotas. As famílias não recebiam contato das duas desde o dia 1º e já estavam preocupadas com o seu paradeiro. Temos aqui a primeira das muitas inconsistências deste caso, pois afinal, se Chris e Lisanne já haviam marcado de explorar a trilha com um guia, por que elas resolveram ir um dia antes? Teriam decidido fazer a trilha sozinhas por pura teimosia? Ou havia algum outro motivo? Além disso, por que a família local não tratou de avisar as autoridades assim que perceberam que as garotas não haviam retornado no dia 1º? Em 3 de agosto, a procura pelas duas se iniciou, com as autoridades realizando uma busca aérea e a pé
pelas redondezas da cidade com a ajuda de residentes locais. Sem nenhum sinal de seu paradeiro, os pais das garotas embarcaram para o Panamá no dia 6 de abril e, junto com autoridades holandesas, unidades caninas e detetives, conduziram uma busca nas florestas por 10 dias seguidos e até chegaram a oferecer uma recompensa de $30.000 para informações sobre o caso. Porém, essas ações acabaram por não render nenhum fruto, e não havia nenhum sinal do paradeiro de Chris e Lisanne. Gente, nesse local que essas moças desapareceram, é um local de muito mato, muitos animais, então simplesmente sumiram, meu. Então pode ter sido comida por algum animal, por esse motivo não tem como encontrar. Então só um milagre. Então simplesmente sumiram do mapa. Vamos conferir. Seria somente 10 semanas após o desaparecimento que a primeira evidência apareceria, quando uma moradora de uma área remota perto do vilarejo de Alto Romero encontrou a mochila de Lisanne em uma plantação de arroz à beira do rio Culebra. Dentro da mochila foi possível localizar 2 sutiãs, 2 pares de óculos escuros, uma garrafa de água vazia, o passaporte de Lisanne, um cartão de convênio médico de Chris, alguns dólares, uma câmera digital Canon modelo PowerShot SX270HS e 2 celulares, um iPhone 4 pertencente a Chris e um Samsung Galaxy de Lisanne. Segundo a moradora que localizou os pertences, ela tinha certeza de que a mochila não estava na plantação de arroz no dia anterior, levando as autoridades panamenhas a acreditar que a mochila foi levada pela correnteza do rio até a plantação. Também vale ressaltar que nas semanas anteriores à descoberta, a região foi sujeita a chuvas fortes. Acontece que a mochila, assim como seu conteúdo, estava seca e em boas condições, não aparentando ter passado semanas nas florestas quentes e úmidas do Panamá. Os celulares, apesar de descarregados, assim como a câmera, ainda estavam funcionando, e a partir deles foi possível ter acesso aos registros telefônicos e às fotos tiradas pelas garotas. Antes de seguir com os registros telefônicos e as fotos, vamos falar um pouco sobre a trilha do pianista, que apesar de ter trechos de densa selva, é uma trilha direta e com um caminho único de ida e volta, que teria seu ponto final em um mirante. Após esse ponto, o que resta é apenas um trecho de densa selva, pouco explorado, com algumas trilhas usadas pelos povos nativos locais. Sabemos que Chris e Lisanne haviam anteriormente pesquisado sobre essa trilha nos computadores da escola local, então elas tinham conhecimento do caminho de volta para a cidade. Sendo assim, o que as levaria a resolver explorar um trecho desconhecido de selva fechada? É especulado que talvez as duas ouviram falar de uma cachoeira que fica na região, e ao chegar no mirante, resolveram explorar a selva em busca dessa cachoeira, e no caminho acabaram se perdendo, já que, de acordo com os habitantes locais e outros turistas, sem o conhecimento da geografia local, o acesso a esse ponto não é fácil e seria na direção oposta da cidade, em um trecho ainda mais profundo de selva. Essa especulação é reforçada devido a 2 fotos encontradas na câmera, que revela que em um certo ponto elas estavam na trilha certa a caminho da cachoeira. Porém, nenhuma foto dessa tal cachoeira seria encontrada na câmera. O que nos leva a outra pergunta, pois por qual motivo elas simplesmente não voltaram por onde vieram quando perceberam que já estavam em uma área desconhecida? É muito mistério, né, gente? As primeiras tentativas de contato com os serviços de emergência
foram feitas ainda no mesmo dia de seu desaparecimento, em 1º de abril, às 16h39 do horário local, pelo celular de Chris, e 12 minutos após, pelo de Lisanne. Porém, nenhuma dessas ligações teria sucesso devido ao fraco sinal dos telefones no meio da vegetação. O que as levaria a tentar o contato com as autoridades ainda no dia 1º, antes do anoitecer? Teriam as duas no caminho da cachoeira ou outro local que elas estariam indo, se perdendo na selva, e já em desespero tentaram contato com as autoridades em busca de um resgate? Ou talvez se sentiram ameaçadas por algo que viram ou ouviram na selva? A região é habitat de pumas e panteras e que, apesar de serem predadores mortais, não há registros de ataques por esses animais a seres humanos há pelo menos 20 anos na área da trilha do pianista. Também não é possível descartar a possibilidade delas terem tido contato com algum grupo criminoso. De acordo com um artigo de 2009 do site Stratfor, já havia sinal da presença de cartéis mexicanos de drogas operando no Panamá desde pelo menos o ano de 2008, na região da fronteira com a Costa Rica, sendo que o desaparecimento se deu em Bocas del Toro, uma das duas províncias do Panamá que faz fronteira com a Costa Rica. Apesar dessa última teoria, em um primeiro momento será menos provável, visto que ao longo dos próximos dias houveram diversas outras tentativas de contato aos serviços de emergência, conforme veremos a seguir, não é possível de se descartar totalmente a possibilidade de que em algum ponto, uma ou mais pessoas tiveram contato ou com as garotas ou com seus pertences. Em 5 de abril, o celular de Lisanne registraria sua última atividade após ficar sem bateria, e no mesmo dia, às 10h50, o iPhone de Chris foi ligado e após a digitação da senha de acesso correta, o acesso foi permitido e 1 minuto após, o mesmo foi desligado novamente. Após esse ponto, todas as demais tentativas de acesso ao celular não foram possíveis devido à digitação de senha incorreta. O que é de se estranhar, pois numa situação dessas, espera-se que as garotas confiassem uma à outra a senha de seus celulares caso qualquer coisa de ruim acontecesse com uma delas. Além do fato de que os celulares naquela época já permitiam a discagem para números de emergência sem a necessidade de desbloqueio da tela. Sendo assim, qual seria o motivo de acesso ao celular? Talvez como uma tentativa desesperada de mandar uma mensagem? Ou obter acesso a fotos ou outras informações da Estranho, né, proprietária? gente, esse caso. Veja as fotos aí que elas fizeram nessa jornada. Vamos agora falar da câmera e o que eu considero a parte mais intrigante e talvez bizarra desse mistério, que são as fotos. A câmera, quando localizada na mochila, ainda estava em boas condições e com bateria disponível, e a partir dela, os investigadores obtiveram acesso a cerca de 133 fotos consecutivas, com apenas uma dessas fotos sumida ou desaparecida. Em um primeiro momento, grande parte dessas fotos não estava disponível ao público para consulta, mas nos anos seguintes conseguimos obter acesso à maioria dessas fotos, seja pela divulgação oficial pelos investigadores, ou que foram gradualmente vazadas por fontes anônimas na internet. Aproximadamente 30 dessas fotos foram tiradas ainda no dia 1º de abril, e inicialmente a maioria delas, as garotas estão sorrindo. Eu não sou nenhum metaforando da vida, mas fica Olha claro que que em um lugar, momento gente, pra as duas fotos jovens começam a dessas ter um tom sozinhas. diferente, com Chris não mais Isso é sorrindo louco, ou mano. posando nas fotos. Após essa sequência, nenhuma outra foto foi tirada até cerca de uma semana após o desaparecimento das duas, no dia 8 de abril, quando mais de 90 fotos foram tiradas no período da noite, sendo a maioria delas quase que totalmente na escuridão ou mostrando apenas os arredores da floresta, sem muitos detalhes. As fotos
cerca de 90, foram tiradas entre o período de 1 às 4 da manhã do horário local, o que daria uma média de uma foto tirada a cada 2 minutos. Devido à sua natureza vaga e obscura, diversas especulações e teorias surgiram a respeito do motivo pelo qual as fotos foram tiradas. Vamos analisar algumas dessas fotos e tentar achar possíveis motivos pelos quais elas foram tiradas. É possível que as fotos fossem uma maneira de documentar o local onde uma das garotas havia se ferido ou falecido. Possivelmente Chris, o que explicaria essa foto de seu cabelo sem mais detalhes aparentes. O que também esclarece essa foto, que mostra alguns galhos com plástico vermelho amarrado neles, talvez com o objetivo de marcar o local ou quem sabe até como uma forma de sepultura rudimentar. Também existe a possibilidade que isso poderia ser uma tentativa improvisada de alertar alguma aeronave ou helicóptero que passasse pelo local, o que é reforçado por essa foto que mostra o que parece ser um espelho ou algum outro objeto reflexivo que seria utilizado para chamar a atenção de quem passasse durante o dia. Outra especulação é de que, na verdade, as garotas estavam apenas utilizando o flash da câmera para tentar se guiar na selva à noite. Porém, por que elas foram fazer isso somente no dia 8? Será que nessa noite em específico elas se sentiram ameaçadas por algo ou alguém e estavam tentando documentar com a câmera? Ou talvez essa seria uma forma de chamar a atenção de alguém que passava pelo local, já que alguns povos indígenas habitam a região. No final, essas fotos acabam por não revelar muito devido à sua natureza literalmente sombria, e nem mesmo temos a certeza se elas foram tiradas pelas garotas, pois fora do cabelo de Chris, não temos nenhum detalhe do rosto ou qualquer outra parte do corpo de quem as tirou. Mas não termina aqui. Se lembram que anteriormente eu havia dito que havia uma foto que estava sumida ou desaparecida? Acontece que essa foto foi justamente tirada entre os dias 1º e 8 de abril e seria uma espécie de elo entre esses dois períodos, podendo nos ajudar a entender o que aconteceu durante esse tempo. Tecnicamente essa foto também poderia ser um vídeo, mas não temos como ter certeza, assim como o dia em que foi tirada. Equipes de TI e hackers holandeses tentaram de tudo para conseguir obter essa mídia de volta, mas sem sucesso. O que normalmente não seria tão difícil, pois ao pressionar o botão de deletar, geralmente o arquivo não é totalmente deletado da câmera. E de acordo com os especialistas, isto poderia significar somente uma coisa. Em algum ponto, alguém conectou a câmera a um computador e apagou manualmente a foto. Mas por qual motivo? Talvez algum criminoso tentando esconder algo? Ou quem sabe até mesmo as próprias autoridades panamenhas. Após a localização da mochila, as buscas na região se reiniciaram, o que resultou na localização de vários fragmentos de ossos e um par de botas um pouco antes de 19 de junho de 2014. 2 guias locais também conseguiram localizar o par de short jeans de Chris, que de acordo com as autoridades, estaria no topo de uma rocha perto de um rio. Porém, mais tarde, os guias mudariam a história e diriam que, na verdade, os shorts estariam flutuando no rio. Independente do local onde foram localizados, os shorts aparentemente estavam em boas condições, mesmo após terem sido localizados quase 2 meses depois do desaparecimento, e não pareciam ter sofrido as duras condições da selva. Em uma das botas, foram localizados os ossos de um pé ainda protegidos pela meia. Conforme a análise forense, os ossos, que seriam de Lisanne, não continham sinais de violência causados por objetos cortantes, fraturas, tiros ou sinal de predação animal. Ao longo do tempo,
diversos outros fragmentos de ossos foram localizados no mesmo trecho de rio em que as botas, sendo a maioria dos ossos do pé de Lisanne. Além disso, também seria encontrado um osso de uma pelve quebrada e de uma costela pertencentes a Chris. Apesar das garotas supostamente terem falecido por volta do mesmo tempo e na mesma área, os ossos apresentavam diferentes níveis de decomposição. Enquanto os de Lisanne ainda estavam em estado inicial, os de Chris já apresentavam uma decomposição mais avançada. Não há uma explicação definitiva do motivo dessa diferença e especialistas do caso se dividem no assunto. Poucas conclusões. Com todas essas novas evidências, em 20 de junho de 2014, os pais das garotas publicaram um comunicado dizendo ao público que tinham fortes motivos para acreditar que as garotas haviam falecido. Após os ossos, nenhuma outra evidência do caso seria localizada e a causa da morte de Chris e Lisanne não pôde ser determinada devido à falta dos demais restos mortais. O caso seria inicialmente investigado como homicídio, depois foi alterado para sequestro e encerrado oficialmente, considerando que Chris e Lisanne haviam falecido devido a um acidente. A promotora do caso, Betsaida Pitti, foi alvo de críticas do advogado da família de Chris pelo modo como a investigação foi conduzida. Este não seria o primeiro desaparecimento da região sem respostas, com um caso semelhante acontecendo no ano de 2009, em que Alex Humphrey desapareceu enquanto trilhava no mesmo local em que as garotas, na trilha do pianista. Na época, a família de Alex alegou que o caso foi negligenciado de propósito devido ao medo de um possível homicídio afugentar futuros turistas que poderiam visitar a região. O que eu pessoalmente acredito que também possa ter ocorrido no caso de Chris e Lisanne, visto as muitas inconsistências do caso. Porém, essa é apenas uma opinião minha, então sintam-se livres para discordar. E apesar de não ter relação com o caso, curiosamente, no ano de 2014, o percentual de contribuição do turismo ao PIB do Panamá sofreu uma queda com relação ao ano anterior, de acordo com o site noema.com. Dadas as muitas inconsistências, falta de evidências, além da área do desaparecimento ser extremamente inóspita, poucas conclusões podem ser tiradas sobre o que realmente aconteceu. E sem nenhuma nova evidência ou confissão, é bem provável que o caso permaneça um mistério, só nos restando especular. Gente, que caso é esse? Hein? Até hoje ninguém sabe o certo que aconteceu realmente com essas meninas. E vocês viram aí na história, no caso, que já aconteceu com outra pessoa nesse mesmo local, que desapareceu também. Então não é um caso isolado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal para que possamos crescer junto. Então, até a próxima.